Fala rapaziada, tô tranquilo aí do outro lado da tela? Pois bem, hoje vamos até a cidade de Guaíba para falar com o vereador mais votado da cidade nas últimas eleições, agora em outubro. Thiago Green foi o vereador com 1.619 votos, foi o mais votado, ficou em primeiro lugar. Então nós vamos conversar com ele sobre como foi os 4 anos como vereador, ele que foi reeleito novamente para mais 4 anos, a expectativa dele para esse próximo quadriênio e sabe um pouquinho mais sobre ele. Então eu te convido agora a acompanhar esse vídeo, mas antes já vai se sentando, dando like, comente e compartilhe para que mais pessoas possam também se juntar a nós. Eu sei, para você não custa nada dar like, mas para mim é muito importante, porque o YouTube vai pensar, nossa, esse vídeo é bom e vai começar a passar para mais pessoas, então não perca tempo. Deixe o seu like, comente e compartilhe, vai me ajudar e muito. Então agora vamos até a Câmara de Vereadores conversar com o vereador mais votado de Guaíba. 1.619 votos aí, não é qualquer um não, Thiago Green. Muito bem, rapaziada, como vocês viram, estão aí na abertura. Hoje o papo é com um campeão do campo e nas urnas, o vereador Thiago, que foi o mais votado de Guaíba. Tudo bem, Thiagão? Tudo bem, Nelson? Tranquilo. Bom, Thiago, eu estava por Santa Catarina e eu me lembrei de ti um dia, quando nós jogávamos no Guaíba, tu me treinava. Uma vez eu tinha feito uns 3 gols assim, na sequência, de 3 jogos fazendo gols, e tu me tirou de botar o índio. Aí eu perguntei, pô, professor, por quê? É que esse jogo os caras são mais fortes, zagueiro porrada. Tu é mais na habilidade, mas o índio é mais forte. E eu falei justamente isso de um atacante do Avaí. Não, mas o jogo é pra ele, porque os zagueiros são mais fortes e tudo. Então, hoje, aquele aprendizado que eu não aprendi naquela época, aprendi depois com o tempo, né? Pra ti, como treinador, assim, um pouquinho daquela época, como é que tu lembra? Bom, é um prazer estar aqui. Deixar meu abraço a todos aí que acompanham, que estão atendendo as nossas demandas, né, de esporte, de atividade, que estão aqui dando também esse olhar para esse canal do Nelson aí, e que tenha vida longa, que possa fazer um bom trabalho aí, Nelson. Mas eu vim do futebol, pratiquei vários esportes, mas foram 23 anos dando aula, continuo dando aula, tenho um projeto agora de adultos também, estão trabalhando, então já faz 3 anos que a gente tem uma turma aí, Nelson, de 40 até 70 anos, então a gente gosta de dar aula, sim, né? Então, durante esse tempo trabalhando com crianças, com adolescente, com idoso, a gente também tem esse olhar de que o esporte transforma, né? Que traz um diferencial para a comunidade, às vezes uma expectativa de ser atleta, né? Que é o que todo mundo, quando entra numa escolinha, diz, pô, eu quero ser jogador de futebol. Hoje muitas meninas também, né? Eu também quero ser jogadora, e eu sempre gostei de dar aula, amo dar aula, né? Então, nos meus tempinhos, de vez em quando eu vou lá, continuo fazendo esse trabalho que é importante, né? De poder fomentar o esporte, de poder gerar oportunidades, que eu acho que isso que é válido. E o futebol está na veia da gente, né? Como o esporte também tá sempre perto da gente, e a gente está tentando sempre contribuir com a nossa comunidade aqui, né? Como disse, tu foi meu aluno, hoje eu tenho alunos também, que quem sabe não volta a ser meu aluno aí, né? Sim. Num projeto que é importante, mas é que nem tu falou, tem momentos, né, do esporte, momentos dos jogos que são direcionados, hoje é muito, muito tático, né? Muito treinamento técnico, físico, enfim, acho que o futebol e qualquer outro esporte, ele nos traz isso. Quem não estiver preparado hoje, né, vai ficando para trás, né? Sim. Pois é, aí tu começou no esporte, mas aí tu foi eleito vereador. Aí como vereador, não dá para olhar só para o esporte, tem que olhar por toda uma comunidade, né? E tu teve 4 anos, assim, que eu acho que foram os 4 anos mais difíceis para todos nós. Meio pandemia, perdemos muitos amigos, com familiares, tudo. Teve um ciclone bomba que caiu na cidade, destruiu praticamente quase tudo, sem contar as 3 enchentes sendo a maior, né? Como é que foi estar no comando, sendo no governo, sendo vereador e atendendo essas pessoas que possivelmente devem ter te procurado muito? Sendo bem objetivo, eu participei por todas as situações que tu comentaste, mas em todos os momentos, como vereador, como pessoa, eu também pude colaborar, né, e tentar ajudar a nossa comunidade de todas as formas, né? Durante a pandemia, muitos ainda lembraram agora, perto das eleições, dizendo, quando tinha os carros, as filas dos carros que eles fizeram aquela função das vacinação, tu era o que estava lá, né?
quando nós estávamos lá tomando a vacina, tu era o que estava ali junto com a gente também, mesmo não está fazendo um trabalho que eu acho que era importante, né, de colaborar com a sociedade. A função da microexplosão também, eu cheguei 5 minutos depois da microexplosão na Coab Santa Rita e pude colaborar com muitos. As enchentes, principalmente a minha região lá, ela passou pela enchente de novembro, de dezembro, né, e a gente lutou. E agora, de novo, em 2024, a gente passou, né, aí foi uma coisa mais da cidade inteira, e o nosso Rio Grande do Sul todo que passou. E a gente teve, em todos os momentos, tentando contribuir de todas as formas. Sempre falei, e muitas pessoas, Nelson, disseram assim, mas eu não vi o Thiago, não vi uma imagem do Thiago dentro da água. Eu fiz de tudo, para que nesses momentos eu não... Acho que não é o momento, né? É o momento da gente ajudar. Então... As pessoas que me viram dentro da água, dentro dos barcos, as pessoas que me viram no dia a dia, né, sentiram essa vontade que eu estava de poder, e ainda estou, né, de poder estar ajudando e colaborando com a nossa comunidade. Então, foram momentos difíceis que nós temos que superar, e essa superação desses momentos não é rápido, né, Nelson? Vou dar um exemplo. Hoje nós temos talvez mais de 30 famílias que não voltaram para dentro das suas residências porque não tem aonde morar, perderam suas residências. Então não é tão rápido assim, né? E estão vivendo na casa de parentes. A gente tem falado sobre isso, cobrado políticas públicas para que essas pessoas possam ter, né, seu lar de volta, né, sua família de volta no ambiente que é da própria família, né? Então isso nós temos que ter esse olhar de que a enchente não acabou. Eu falo muito isso na tribuna, a enchente ainda não acabou, nós temos todo um processo pela frente e ainda temos que cuidar muito aí para que logo que passe essa baixa do rio agora, que vem aí março, abril, maio, onde vem de novo, a gente tem que estar preocupado, porque a gente não tem que estar esperando até lá, né? A gente tem que estar trabalhando para que não aconteça de novo de alguma forma e a gente esteja um trabalho de prevenção mais forte a cada momento aí, né? Tu tocou esse ponto importante de trabalho de prevenção. Volta e meia, começa a chover hoje, as pessoas já ficam preocupadas. Meu Deus, será que vão passar por tudo de novo? E previsões de temporais, tempestades, inclusive para essa semana agora já de temporais fortes, com as fluentes subindo novamente. Como é que vocês, principalmente aqui o teu gabinete, a tua equipe está trabalhando nesse caso? Tomara a Deus que não, mas caso tenha acontecido de novo algum problema desses. Nosso gabinete aqui está aberto das 8 horas da manhã às 18, todos os dias da semana. A gente atende diversas demandas e muitos vêm aqui também preocupados, o que está sendo feito, o que não vai ser, o que vocês estão cobrando do Poder Executivo, do estadual, do federal, né? Porque a gente sabe que precisa de muito recurso para poder minimizar essas chances, né, de nós passar por tudo isso novamente. E os recursos federais e estaduais são importantes para que possam se desenvolver, né, contenção, desassoreamento dos nossos rios, né, porque não é só o Rio Guaíba, os outros rios estão assoreados, então os rios que vêm de cima da região norte, da central, desembocam tudo no rio, né, no nosso Rio Guaíba. E o nosso rio hoje está cheio de areia, nós temos ilhas dentro do rio, isso é comprovado, as pessoas fazem vídeos dentro do nosso Rio Guaíba, e a gente sabe que quando o rio estiver cheio, a tendência é dele poder vir para as margens, né, para poder ocupar novamente nossas casas. Então, nós aqui do gabinete, o Thiago, a gente tem cobrado isso para que... Eu fui a Brasília essa semana também passada para poder tentar trazer alguns recursos para as outras áreas de infraestrutura, para a educação, para a saúde, e isso cabe muito a de cada um de nós vereadores e também do Poder Executivo de poder estar trazendo uma solução mais coletiva. E, Nelson, vou te dizer, não é só uma questão do município. Há pouco tempo eu questionei o pessoal da Prefeitura de Eldorado, que eles já estavam com recurso para construir um dique. Porto Alegre também já está, né, andando para fazer algumas ações, mas se não tiver um planejamento e uma atenção coletiva dos municípios, provavelmente uma ação individual de um município pode prejudicar os outros municípios das orlas, né? Sim. Então, daqui a pouco, um dique de Eldorado pode fomentar que a água lá fique represada e não entre para dentro da cidade, mas que vai acabar prejudicando Porto Alegre, prejudicando outras cidades como Guaíba. Nós, de repente, estamos fazendo aqui um trabalho de contenção ou de
casas de bombas, ou o que for necessário para poder, o próprio desassoreamento, que eu acho que tem que acontecer, né? E a gente tem várias dificuldades desse desassoreamento, liberação de FEPAM, né? Órgãos ambientais, enfim, que daqui a pouco nós estamos dando problema para o pessoal da Barra do Ribeiro e, consequentemente, para até as outras cidades que vão chegar à Lagoa dos Patos. Então, se não tiver uma ação, um planejamento coletivo, e tem que ser um planejamento para curto prazo e também, né, a médio e longo prazo, para que a gente possa, né, minimizar esses problemas de enchentes ou algum outro ato climático, né, que possa prejudicar nós. Então temos que estar atento, e nós estamos trabalhando, pressionando para que as coisas aconteçam num olhar mais coletivo das cidades, né, porque se a gente trazer o individual, cuidar só da nossa cidade, daqui a pouco nós estamos, né, prejudicando as outras, e a gente não pode pensar nisso. Eu acho que o trabalho de prevenção, os exemplos estão sendo dados todos os dias aí, né, nosso clima não é mais o mesmo, né, então nós temos que estar atrás desses momentos assim de prevenção ao tempo todo, né, como avisos sonoros, né, para que a comunidade possa estar também alerta a qualquer tempo, a qualquer momento, porque a gente não sabe quando a água vai estar dentro das nossas casas de novo, né. E um parênteses, eu fiquei 54 dias fora da minha casa, e a minha casa ficou 24 dias com água, e não foi fácil. Então a gente também sabe o quanto que é perder, né? Quanto que é dificultoso para todos nós esse momento de voltar para as nossas residências, né? Mas eu não reclamo disso, porque eu saio todo dia de casa, e na minha rua onde eu moro hoje tem ainda 12 casas que estão destruídas e que os nossos vizinhos não conseguiram voltar. Então a gente agradece por já ter conseguido voltar, né, Nelson? E está aí nesse sentido de poder estar contribuindo e pressionando para que políticas públicas sejam feitas para essas pessoas que perderam suas casas e possam retomar, né, aos seus lares, né? E para ti, como um representante do povo, quando tu diz que teus vizinhos estão com as casas destruídas, como é que é passar e ver aquela cena para ti, sabendo que tu é um representante deles e às vezes pode estar de mãos atadas e não poder fazer nada? A gente conversa, a gente tem um grupo na nossa região lá, que nos traz a informação do dia a dia, né? Então a gente vê alguns movimentos de algumas pessoas tentando reconstruir, né, dentro daquilo que tem. A gente teve o auxílio reconstrução de 5.100. 5.100 parece ser muito dinheiro, mas tu vai comprar o cimento, vai comprar o ferro, vai comprar o tijolo, vai comprar uma abertura de uma porta, não é suficiente, né? E aí as pessoas perderam tudo, não tem uma geladeira, não tem um fogão, não tem, então é muito ruim isso, né? Mas dentro das comunidades, da comunidade onde eu vivo e das outras comunidades, a gente sempre esteve perto para tentar minimizar essas perdas, né? E foi bem positivo, assim, no sentido de que as pessoas também foram muito solidárias, né? Então os vizinhos que não foram atingidos também contribuíram, estão tentando ajudar de uma forma, só que cada um tem os seus limites, né? Então a gente tem que sim, é ruim não poder dizer assim, pessoal, tem aqui, o Thiago vai contribuir com tanto para cada casa para reconstruir, mas a gente não tem esse valor e não tem esse poder de fazer isso, mas a gente tem que fomentar sim, né, cobrar. A gente sabe que o governo federal já prometeu vários recursos e não trouxe para nós, então a gente tem que estar sempre questionando o governo do estado, para que o governo do estado questione, que a gente faça essa ação, né, para que também o município possa agir, como eu já fiz alguns requerimentos, né, questionando sobre o aluguel social, que não tinha no nosso município, e logo em seguida depois aconteceu, que foi de importância, mas são apenas 6 meses. Nós já estamos passando aí mais de 7 meses das enchentes, então não vai ter mais como essa política pública fomentar esse momento das pessoas, né, de terem pelo menos um lar provisório. Então muitos vão acabar de novo indo à casa de alguém, né, ou ter que pagar um aluguel. Hoje pagar um aluguel, tu tem que manter, tentar reconstruir e pagar um aluguel, né, e manter o seu dia a dia é muito complexo para as pessoas, né? Então a gente tem que ainda tensionar para que eles possam ter mais ajuda, né, principalmente essas pessoas que não voltaram para suas casas ainda. Outro ponto interessante que tocou agora de pagar o aluguel. Eu fico pensando assim, que até às vezes trago para mim. A pessoa tem que pagar o aluguel, mas para pagar o aluguel tem que trabalhar. E nós temos um gargalo no município, que é o ônibus de transporte.
Passagem cara e poucos horários. Quase não tem mais depois da enchente. Como é que vocês, vereadores, olham para essa situação do transporte público aqui na cidade, principalmente o que leva para Porto Alegre, que as vagas de emprego estão em Porto Alegre, né? Cidade, mas só que quando chega para o Guaibense a passagem é um vilão. Nós temos a Metroplan, que cuida do nosso transporte intermunicipal, como também temos o nosso transporte municipal, que é o que cuida do nosso dia a dia interno. Esse processo do transporte que faz com que o nosso trabalhador chegue até o seu trabalho e volte à sua residência, ele vem sendo prejudicado há muitos anos, e não é uma coisa só do município, não é uma situação que acontece só no nosso município. Eu acredito que ele tem que ser repensado. A gente já fez algumas reuniões com a Metroplan, né? O ônibus não é o que a gente gostaria de ter, né? As condições que os ônibus nos oferecem e o quantitativo de ônibus que se oferece para o trabalhador poder sair da sua casa de madrugada e chegar no seu serviço não é o que a gente gostaria que tivesse. Então a gente tem que pressionar para que isso, continuar pressionando para que isso seja revisto. O município hoje, há mais de 4 anos, vem colocando um recurso para não ter o aumento da passagem do ônibus aqui internamente, né, para que a gente não se perca esse transporte público, né, porque hoje a gente tem os Ubers, né, os 99, a gente tem outros transportes que não são cadastrados, mas que estão ali também fazendo o seu trabalho, que também estão buscando o seu dia a dia, seu pão de cada dia, né? E isso também, muitas vezes, as pessoas, por que eu vou para uma parada? Pegar um ônibus, se eu posso pegar um carro na frente da minha casa e ir até o local. Claro que a gente sabe que uma passagem acessível, né, ela dá uma facilidade maior para o trabalhador do que tu ter que pagar um transporte, né, alocar um carro, trazer um Uber para ti, enfim, qualquer outra empresa que vai estar fazendo esse transporte, que é o transporte público, né, que se torna caro para o trabalhador que está lá ganhando um salário mínimo no final do mês e não consegue, né, alinhar seu orçamento, né? Então é complexo isso, mas nós direcionamos ao responsável da Metroplan, estamos cobrando, eu e outros colegas também, no sentido de que tem que ter uma interligação dos nossos ônibus municipais com intermunicipais, né? Eu acredito também que a gente tinha que ter terminais de ônibus também internos aqui, para que a gente pudesse chegar até o centro da cidade e se direcionar para outro sem ter que pagar outra passagem, né? Isso já era para estar acontecendo no nosso município, como acontece em diversas cidades do Brasil, do Rio Grande do Sul, né? A gente vê muitos exemplos aí para cima que é positivo. A gente tem alguns exemplos de transportes que o pessoal paga um valor e ele tem 1 hora dentro daquele valor dentro do seu cartão para poder descer do ônibus, subir no outro, seja um transporte urbano ou metropolitano, né? Então, Florianópolis é 3 horas que tem que fazer. Então assim, temos que pegar esses bons exemplos e fazer aplicar dentro da nossa cidade, né? Da nossa região, na região metropolitana, enfim, né? Que interligue, que aí fica mais de fácil acesso, porque ninguém quer pagar um funcionário que gaste mais do que o próprio de transporte, gaste mais do que o salário, né? A gente está recebendo mais, está dando mais transporte, o empregador dá mais recursos para o transporte do que propriamente para o servidor, né? Sim. E isso é complexo, né? Então é mais fácil contratar alguém que esteja dentro da cidade de Porto Alegre ou que esteja mais próximo ali, Alvorada, né? Que é grudado ali. Canoas, que é um 3-1. Que está mais rápido, né? Então nós temos que se organizar para poder ter um atendimento melhor na nossa comunidade. E agora, final de ano chegando, geralmente se faz uma retrospectiva. Se eu te perguntar para te fazer uma retrospectiva desses 4 anos, assim, um balanço, como é que tu avalia o teu mandato e qual foi aquele projeto assim de lei, uma indicação que é do teu sonho, que tu fala assim, esse aqui eu fiz uma coisa boa para a comunidade, que vai ficar marcado como foi o Thiago que fez na época que foi vereador? Nelson, teve várias ações dentro desses 4 anos. O pessoal questiona muito, o Thiago foi o terceiro mais votado em 2020, né? E agora foi o mais votado em 2024. O que tem de diferente? O porquê isso? Ao longo da minha vida, como eu comecei aqui, a gente
teve uma história dentro do esporte, depois fomos ser conselheiro telar, fui conselheiro telar 5 anos, trabalhando com crianças e adolescentes, ser diretor de esportes do município, onde a gente trouxe algumas estruturas, que são os 2 ginásios, né, os 2 ginásios da Vila Holanda, o ginásio da Coab, que estão aí há quase 4 anos para poder ser entregue à comunidade. Isso é muito é ruim para nós, desportistas, né, mas a reforma da cobertura do Coelhão, que atendeu muita gente na enchente, que atendeu muita gente também quando a gente teve o Covid, né? Que as pessoas iam para lá, milhares de pessoas passaram dentro do Coelhão, onde antigamente chovia mais dentro do Coelhão do que na rua, né? E algumas outras obras, como a contrapartida do CT do Inter, que a gente fez algumas revitalizações de campo, enfim. E o Thiago, vereador, sempre foi questionado. O Thiago agora, como eu fui para o esporte, pessoal, o Thiago vai fazer futebol. E aí o Thiago foi lá e fez esporte de todas as modalidades. Quando o Thiago veio para a Câmara, o Thiago vai ser o vereador do esporte, né? E o Thiago veio trazer, no meu primeiro momento, eu construí aqui através do regimento interno, antes de eu assumir aqui, eu trouxe a criação da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, que eu acredito que os 3 segmentos têm que estar linkados, né, para que a gente possa atender a comunidade. E daí a gente foi gerando alguns projetos. E vou te dizer, eu tinha um dos meus objetivos dentro desse meu mandato, era de deixar o maior número de quadras de escolas cobertas. Que eu acredito que a nossa comunidade escolar poderia receber melhor, né? Toda a população do nosso bairro, tentando criar projetos dentro das escolas, e acho que esse olhar ele é importantíssimo. E eu vou conseguir entregar minha gestão com 5 quadras de escolas cobertas, com recursos destinados para isso. Então, vou continuar nessa gestão buscando isso. Eu não posso ainda dar mais informações, mas nós já estamos com mais 2 escolas encaminhadas para receber esse recurso, já antes de terminar essa gestão. Então nós vamos atingir um número ainda maior. Também tem um olhar para as escolas estaduais, porque nossas escolas estaduais também têm as nossas crianças e adolescentes, né, e outros projetos dentro dessas escolas. Infelizmente nossas emendas impositivas são direcionadas para o poder público municipal, né, que o Estado ele é responsável pelas nossas escolas estaduais, enfim. Mas também criei um projeto aqui dentro da Câmara de Vereadores que para mim não interessava qual vereador ia colocar o recurso, em qual lugar. Então eu criei um projeto onde todas as escolas municipais, EMEIs, vieram para cá. Foi uma conversa muito forte junto com a secretária de Educação, no sentido que eu queria, para mim não queria ter alguém aqui dizendo, eu trouxe todas as escolas, a gente criou um projeto onde as escolas vinham para cá, para dentro da Câmara de Vereadores. Cada escola montou vários projetos. E dentro desses projetos, a gente criou uma pasta e depois a gente apresentava para todos os vereadores. Então, as emendas impositivas, que em 2019 foram de R$68 mil para as escolas, 2020, ainda que não era a nossa gestão, foi em torno de quase R$500 mil para as escolas. E após esse projeto, em 3 anos, nós geramos R$7 milhões para todas as escolas do nosso município. E agora, fechando esse ano ainda, que tem mais as emendas impositivas esse ano, nós vamos poder chegar talvez aí perto dos R$8 milhões, a gente acredita, para poder beneficiar, fora o orçamento da educação, as nossas escolas municipais com estruturas, né, com equipamentos, né, que estão beneficiando os nossos alunos, né. No nosso esporte aí também, entre parênteses, fiz uma questão de lei de incentivo esporte, que era o Procultura e o Proesporte, no incentivo de poder fomentar os nossos atletas aqui, né? E infelizmente o Poder Executivo não quis dar continuidade a esse projeto, e a gente está fomentando e incentivando que se crie uma lei de incentivo municipal, porque a gente tem lei de incentivo estadual, lei de incentivo federal, e acho que a do município também é importante para fomentar. Eu criei a medalha de honra ao mérito desportivo, onde todos os atletas que são campeões gaúchos, vice ou terceiro lugar dos campeonatos gaúchos, sul-americanos, campeonatos estaduais, campeões brasileiros, mundiais, no final do ano eles recebem a medalha de honra ao mérito.
No primeiro ano nós tivemos 34 medalhistas, 34 atletas de diversas modalidades que receberam. O ano passado nós fomos mais de 70 atletas e esse ano estamos batendo o recorde de mais de 170 atletas que se inscreveram dentro dessa possibilidade de receber a medalha, que vão estar recebendo a medalha de honra mérito, que é a medalha do brasão do município, é uma medalha unificada, que traz aos nossos atletas do município um olhar dos nossos empresários, das empresas que querem investir no esporte. E desde o primeiro ano a gente sabe que tem muitas empresas que esse prêmio, essa chamada de atenção mostrou que nós temos muito potencial aqui dentro da cidade, de diversas modalidades, e que eles devem ser investidos, devem ter colocado recurso, né, e as empresas já estão tendo esse olhar, então assim, valeu de alguma forma, né. A gente tem outros inúmeros projetos que a gente podia estar falando aqui, né, de poder estar esse segmento, mas a gente trabalhou esses 4 anos com todo carinho, com toda atenção, não termino meu dia sem dar retorno para todas as pessoas que me procuram, né, no sentido de a gente poder estar fomentando aquelas demandas, né, ou garantir talvez o direito que é da comunidade de poder. Essa madrugada foi uma madrugada de muitas solicitações de falta de energia elétrica, então a gente tem que estar cobrando da Equatorial, como na Corsã, com problema de esgoto, assim, tem muitas questões dentro do nosso município que tem que ser melhoradas, e a gente está ali para garantir aquilo que é de direito da comunidade, né, que paga o imposto, que faz que quer ver a sua cidade melhor, né, E eu fiz um projeto que foi muito legal, que graças a Deus deu certo, e a minha equipe de trabalho também, foi a recuperação das pracinhas. Nós fizemos mais de 20 pracinhas no município. Nós saímos, quando a Câmara fechou aqui para a reforma, nós saímos toda semana nós organizávamos 6h30 da manhã, 7 horas da manhã, nós íamos lá para dentro de uma pracinha e revitalizava. E essa revitalização das praças fomentou que o governo acabou criando uma equipe para cuidar das praças. Então a gente também incentivou para que isso acontecesse, né? E ainda a gente cobra para que a gente possa ter, porque a gente tem que zelar pelas nossas áreas de lazer, pelas nossas áreas esportivas, né? E a gente quer ver isso, gerar a oportunidade de o trabalhador, quando o trabalhador tiver seu tempo de descanso, que ele possa estar numa praça equipada, que possa tomar seu chimarrão, estar com a sua família, levar seus filhos, seus netos, né? E também poder fazer o seu esporte favorito, né? Praticar da melhor forma possível, com qualidade também de vida, né? Então, sim, vamos continuar nessa luta aí. E a gente a gente foi propositivo, né, de todos os projetos que vinham do Poder Executivo, os projetos que a gente entendia que não era de importância, ou que precisava de uma emenda, de um olhar, para complementar aquele projeto, a gente também trabalhou para isso, continuamos trabalhando para isso, né, e o nosso papel é esse, não é só direcionar recursos, nosso principal objetivo aqui é legislar e fazer a nossa parte de fiscalização, né? Sim. Porque se a gente não fiscalizar o Poder Executivo, fica fácil, né? As coisas acontecerem às vezes de uma forma que não é para acontecer, né? Então nós temos nossa obrigação aqui de fiscalizar, e acho que esse papel que a gente teve aqui, e um outro papel também importante, Nelson, que foi o de estar ao lado do servidor público, dos professores, né? Que precisam ter os seus direitos garantidos, seus salários dentro do piso, né, e isso fortaleceu talvez, né, acredito eu, né, que a gente possa estar aqui, que sem professor a gente não vai a lugar nenhum, né, a gente tem que ter conhecimento, a gente tem que aprender, até podemos ir a algum lugar, né, se a gente buscar ter o autoconhecimento, estudar, ler, enfim, mas sem o professor direcionar, sem o professor estar nos ensinando, a gente não estaria aqui hoje, né. Com certeza. Então... Tanto que se tu, nesse ponto, professor, se eu te perguntar qual foi o primeiro motorista que tu viu na vida, tu não vai saber. Mas perguntar qual foi o teu primeiro professor, tu vai saber responder. Né? Como eles marcam. Eu falo assim, meu primeiro professor de educação física foi a professora Ana Lígia, né? Então, tá aí firme e forte, esses dias eu conversei com ela, então assim, a importância, ela assim, foi professor de educação física, tu foi uma referência. Tive vários professores, Edmar, Ruth, Irineu, Robson, sabe? Foram pessoas que me deram norte. E quando eu jogava bola, eu tive muitos treinadores, né, importantes, assim, né, como Celso Freitas, Valmir Louruz, Vieira, Braulio, que me ensinaram. Uns me ensinavam a marcar, outros me ensinavam a dar
passa no momento certo. Nunca fui perfeito, né? Mas a gente sempre tentou fazer o nosso melhor, né, Nelson? E nesse momento, assim, de a gente falar de um professor, pô, professor é referência. Eu hoje, dos meus alunos que passaram por mim, mais de 50 alunos já são professores de educação física. E é muito bom quando tu passa na rua e foi minha referência, foi minha referência. Então é isso, é uma continuidade, né? De a gente estar buscando outros, escolher outras profissões e tão bem, graças a Deus, né? Buscando, tem a sua família. Já dou umas aulinhas para os filhos dos meus alunos, né? Então isso é gratificante, né? É a geração que vai passando. Outro ponto bem interessante, assim, quando eu trabalhei na TV Costa Doce, tinha o Neymar lá, o Leonardo Duarte, que é também um grande jornalista, tudo, e ele era muito... Um abraço pro Neymar aí. Neymar, o Ney. Ele era muito crítico, assim, de fazer críticas duras, mas só que eu me lembro que ele sempre tinha duas pessoas do governo dos pilotos que eu nunca vi ele criticar e sempre elogiar. Cláudia Amara e tu. Você dizia que vocês faziam um grande trabalho. O Graciano e o Cirito, às vezes, ele dava umas criticadas, não é assim, ele pisou na bola, mas vocês dois, eles sempre faziam questão de elogiar, tu, principalmente pelo trabalho do Coelhão que tava fazendo. Como é que é receber um elogio de um cara que é conhecido na cidade, respeitado como jornalista e que tem opiniões fortes, como o Neymar? Já mandei um abraço pro Neymar, mando de novo aqui. Acho que a gente tem que ter o respeito às pessoas que fizeram história dentro do nosso município, né, que são do nosso município, que estão aí preocupados com o nosso município. E quando tu vem um questionamento, né, na verdade tu está questionando de uma forma que possa melhorar. Né? Como eu faço aqui dentro da Câmara, a gente tem que, às vezes, estar fazendo uma crítica e às vezes acha que a crítica é a crítica. Não, é uma crítica construtiva, né, no sentido de que a gente pode melhorar mais. E saber que pessoas como o Neymar e outras pessoas que também nos dizem, Thiago, está no caminho certo, segue assim... isso dá incentivo para que a gente possa seguir em frente fazendo o nosso melhor. E trabalhando lá da Cláudia Amara também, que hoje é a nossa diretora de turismo do estado, né? Então, assim, é mérito dela, né? Por tudo aquilo que ela desenvolveu aos longos, acho que mais de 12 anos dentro da nossa cidade aqui como secretária de Cultura e Turismo. Fez o trabalho dela da melhor forma possível. Eu passei 4 anos com ela sendo diretor de esportes, não era ordenador de despesa, mas estava ali fomentando e precisamos disso, e ela sendo parceira, né, buscando também esse melhor entendimento para o esporte, a hora que a gente precisava dentro da secretaria, então a gente trabalhou em conjunto. E esse trabalhar em conjunto talvez tenha tido esse olhar do Neymar, né, de tantas outras pessoas, assim, pô, vocês fizeram um trabalho diferenciado, né, estão fazendo um trabalho bom. E eu digo hoje, bem sinceramente, já falei isso para muitas pessoas, se eu tivesse à frente a pasta do esporte, eu estaria fazendo mais do que eu fiz. Estaria buscando mais porque, né, a gente vai evoluindo como pessoa e a gente tem que buscar conhecimento todo dia. E eu fiz agora uma pós em gestão, fiz uma pós em saúde, vou fazer mais 2 pós, se Deus quiser, nesses próximos 4 anos para poder estar preparado e poder ter propriedade naquilo que a gente faz. Né? Porque se tu não estiver preparado para poder... principalmente no serviço público, todas as áreas, mas no serviço público, né, onde a comunidade quer um retorno, e aí está bem daquilo que tu está me questionando, né, se a gente não se preparar para poder dar um melhor para a comunidade, né, a gente não vai dar o melhor para a comunidade. Por mais que tu tenha uma empatia, que tu tenha um olhar de que o Thiago está fazendo um bom trabalho. Às vezes tu está equiparando um ao outro, o Thiago está fazendo um bom trabalho. Não, a gente tem que fazer um trabalho sem pensar com quem que está sendo equiparado, enfim, a gente tem que estar focado e fazendo o nosso melhor para poder entregar, porque a comunidade quer isso. Quando eu fui, a primeira vez que eu fui eleito, eu tive o voto da comunidade, foi quando eu fui conselheiro tutelar. Eu fiz 721 votos. Foram 721 pessoas que foram, sem ser o voto obrigatório, votar em mim. Então, é muita gente que acreditou. Na segunda foram 868. E quando eu fiz meus 1.099 votos para vereador, eu disse, poxa, eu não posso só representar os 1.099. Eu tenho que representar toda a comunidade que está aqui. Porque muitos também gostam de mim, mas tem amigos, tem parentes que são eleitores mas mesmo assim acreditavam no Thiago. E nessa votação agora de 1.619, eu fiz uma declaração também dizendo que eu não iria trabalhar
para os 1.619 votos, mas que eu ia trabalhar para toda a cidade, como eu sempre trabalhei, no sentido de poder gerar oportunidades, né, para toda a nossa comunidade, e assim seguirei fazendo, né. Antes de entrar nessa tua votação, eu queria voltar um pouquinho no coelhão que tu falou, que quando pegou um coelhão completamente destruído, né? E o coelhão, ele é o xodó de Guaíba, né? Todo mundo que mora aqui em Guaíba, ou que de Eldorado, que veio pra Guaíba, conhece a história do coelhão e tem um carinho por ele. Hoje o coelhão, ele estaria preparado para receber jogos importantes, sabendo que temos time de futsal jogando, tem time de vôlei que foi campeão recentemente. Ele estaria pronto para receber pessoas, público, imprensa, para fazer uma transmissão? Sim. E algo grande? Bom, o ginásio Rio Coelho Gonçalves, ele tem a minha idade. A diferença de alguns dias ali. Quando a gente entrou na diretoria de esportes do município, a gente sabia dessa dificuldade que muitos jogos não tinha acessibilidade, nós não tínhamos, em dias de chuva, condições de poder ter uma atividade. E quando a gente fala no Coelhão, não é só o ginásio, né? A gente tem toda uma estrutura que está aos poucos melhorando, né? Vi agora a construção de uma quadra sintética que está sendo feito lá. E a gente buscou primeiramente trazer esse ginásio principal de volta, assim, né? Então, quando foi feita a reforma, tem uma área que foi feita ali, que foi um olhar meu, que eu acreditava que tinha que ter uma área ali na parte lateral para poder ter uma acessibilidade, enfim. E a gente construiu um projeto muito, muito bom, onde a gente tinha uma área de imprensa. Ela era acima da onde é hoje ali, ela era um diferenciado. Então, alguma estrutura diferente. Nós tínhamos ali um projeto de continuidade, depois que terminou a reforma do telhado, que eram mais 5 vestiários mais amplos, né? Uma nova diretoria que seria lá na frente, para as pessoas poderem chegar de frente para procurar o diretor, quem é o responsável, sim, né? Dar de frente com ele, né? Ou o secretário, enfim. E a gente buscou essas melhorias. A gestão agora, no final de 2023, conseguiu dar mais uma melhorada, né? E deu uma continuidade naquela obra que a gente tinha deixado ali, que era contemplava o telhado, né? E fazia algumas ações com a parte administrativa também, que chovia muito lá dentro, não tinha condições. Eles revitalizaram, não no mesmo projeto, não nas mesmas formas, mas revitalizaram e deram um up, né, dentro do ginásio ali para receber as pessoas com acessibilidade, enfim. Então fizeram o seu tema de casa, mas ainda a gente sabe que a gente poderia estar melhorando mais, levando mais estrutura. Hoje, falei na última sessão agora, muitas pessoas cobrando da inclusão do basquete adaptado. A gente buscou na época 2 tabelas que estão lá ainda, né, que são móveis para poder fazer o basquete adaptado, ou para as crianças, enfim. E a gente não tem uma quadra poliesportiva. Hoje lá a gente pode jogar o handball, pode jogar o futsal e pode jogar o vôlei. Mas o basquete, que é o que todo mundo... temos uma quadra, um ginásio poliesportivo. A gente não tem um ginásio poliesportivo. Agora, com a construção dos 2 ginásios da Vila Holanda e da Coab, a gente vai ter, mas não, talvez, com o mesmo espaço que o Coelhão, né? A gente vai ter que adaptar, enfim. E quando a gente trouxe as tabelas de basquete lá para dentro do ginásio, era isso, de poder trazer o trabalho, né, com deficiente, enfim, também, mas também proporcionar o basquete àqueles que gostam do basquete, de estar ali, trazer jogos escolares para dentro do município. Semana agora estou questionando para ver se, através do poder público, se a gente não consegue linkar os jogos escolares entre as escolas municipais, estaduais e particulares, para poder fortalecer os jogos, que os jogos hoje estão ficando muito dependentes, o município fazendo de uma forma, né, e o Estado com dificuldade de manter os jogos escolares que tanto atenderam, né, então chegou a um nível muito forte assim de jogos, e isso acho que se unificar ficaria melhor. Então acho que nas condições de poder estar trazendo a imprensa, ainda acho que nós temos que dar uma melhorada ali dentro do Coelhão para poder, e hoje tem algumas empresas, algumas pessoas que estão fazendo já essas transmissões, né? Então acho que também é uma nova forma de olhar. Sim. Até porque a gente pode dar mais publicidade aos jogos, a gente pode dar mais publicidade a quem faz acontecer para chegar nas pessoas, sim, né? Porque o que tu faz, o que a comunidade faz no sentido de transmitir um jogo, ela está levando a um novo público,
né? Aquele público que nem sempre quer estar dentro do ginásio, ele quer estar na sua casa, no conforto, olhando o seu jogo lá, tomando seu chimarrão, né? Ou junto com a família, enfim. É um público talvez um pouquinho diferente que gosta do esporte, e eu acho que a gente tem que estar... E isso vem crescendo muito, assim, né? Nesse olhar de que a gente também tem que dar um carinho para a imprensa, para aqueles que querem fazer com que as coisas aconteçam através da mídia, né? Agora eu vou te dar aqui uns nomes, Thiago, para ti. E tu vai me dizer, tu vai ler os nomes deles, tem frente e verso, e tu vai me dizer se tu daria carona para eles ou não. Olha aí. Ou se deixaria no meio do caminho. Isso é pesado, hein, Nelson? Bom, e aqui? Tem 2 nomes, aí tu lê um. Tá. Lê um, depois o outro? Isso. Bom, então vou falar aqui desse primeiro nome aqui que veio para mim, que foi o Arilene Pereira. Arilene Pereira é um vizinho de muitos anos, pai de 3 filhos, Gustavo, a Ana Paula e o Marquinhos. Tive convivências na minha infância, na minha adolescência, na minha fase adulta. Tenho um carinho pela família. O Arilene é um cara que tem a sua história, né? Um cara que, dentro daquilo que ele se propôs, acho que ele correu atrás e fez o seu papel, né? Da forma dele, cada um tem uma forma de trabalhar e fazer, e eu acho que ele agregou muito e ajudou muito a comunidade, tem ajudado a comunidade. E se é para dar um positivo para ele, eu dou um positivo para ele. Daria carona? Daria carona sim para ele, não tem problema nenhum. Já dei carona para ele, já dei algumas caronas, a gente conversa, tem um respeito, e eu acho que tudo que a gente fala, e esses nomes, independente de quem tiver aqui, né, eu sempre tratei as pessoas com respeito, que eu acho que quando a gente trata com respeito, o respeito volta, né? Volta. Então, daria carona sim para ele. Às vezes pode não pensar igual, mas o respeito sempre... Bom, esse outro nome aqui eu daria carona, talvez carregaria na cacunda, né? Que a nossa deputada federal, Anne Ortiz. A Anne é uma pessoa que eu conheci o ano passado, muito parecido com a minha forma de pensar, muito parecido no sentido daquilo que ela enxerga para a nossa comunidade. É a deputada federal do nosso país, acredito que seja referência já. Ela está sempre em alguns debates aí, em algumas redes sociais, enfim, eu estava em Brasília agora essa semana, fiquei 2 dias imerso com ela, a gente conversando, projetando algumas coisas para frente aí. E ela é diferenciada, muito diferenciada. Para quem não conhece a Anne, puder acompanhar o trabalho da Anne, que acompanhe, porque ela faz um trabalho para a comunidade, pensando no melhor para cada um de nós. E ela, para nós, nossa cidade aqui, eu não posso anunciar ainda, vou anunciar em fevereiro, tá? Mas eu fui a Brasília agora, ela já ajudou nós aqui com um recurso para a cobertura de uma quadra de escola. E acredito que a gente conversou lá, vamos trazer muitos bons frutos agora para 2025 e 2026, né, dentro do mandato dela, porque ela quer ajudar a nossa cidade, ela quer estar junto com a gente e já se comprometeu de um recurso muito bom para nós. Então eu vou, dentro dos projetos que eu apresentei para ela topou, então eu vou direcionar esses recursos para dentro da nossa cidade e acho que vai ser muito importante. Daria carona a qualquer hora. Bom, aqui é uma palavra que durante meus 23 anos eu defendi a inclusão dentro do esporte para que as crianças e adolescentes principalmente não entrassem nesse mundo, e a palavra é drogas. Então nunca daria carona, não leva a lugar nenhum, não traz benefício algum, né? Só a única coisa que traz muito rápido é a perca, é a morte, né? São coisas ruins que desagregam a estrutura familiar, que deixa a família em vulnerabilidade. Então nunca daria carona para drogas nenhuma, até porque eu nunca bebi, nunca fumei, não tenho nada contra quem faz isso, mas, né, a gente tem que saber o que a gente quer na nossa vida, cuidar da nossa saúde, mas drogas nunca. E aqui olho para vocês dizendo assim, não cuide dos seus filhos, cuide das suas famílias, não desistam porque estão envolvidos com drogas ou porque, né, as pessoas que estão em torno estão ali oferecendo, às vezes vem muito fácil, né, Nelson? Eu acho que esse ponto aqui é uma palavra bem pesada, assim, porque é triste a gente ver uma mãe e um pai criar um filho desde pequenininho, né, dar todo o carinho,
e depois perder para o mundo das drogas, né? Então, o que a gente possa fomentar dentro de políticas públicas para que isso cada vez menos esteja dentro da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, que colegas políticos, que a comunidade possam trabalhar para que isso não tenha mais no nosso meio. Só o nome já diz, né? Droga. O que é aqui? Crimes contra crianças. Bom, Tinha um aqui em Guaíba recentemente, né? a gente teve algumas perdas aí agora recentemente dentro da nossa cidade e as perdas elas são notícias tristes, porque a família já sente e nós da comunidade sentimos também. Eu falei agora na tribuna poucos dias atrás, quando aconteceu essas notícias que não foram boas para nós, né? Que todos nós perdemos, todos nós falhamos. Então, assim, não é somente o poder público, não é somente a família, não é somente a comunidade, acho que todos nós falhamos, né? Quando a gente perde, principalmente a vida de uma criança, né? É muito triste. Já vi amigos meus perder filhos e para mim foi umas despedidas de velórios assim muito triste, porque a gente não quer isso para nossa cidade, a gente não quer isso para nenhuma família, para nenhum pai, nenhuma mãe, nenhuma avó. É o retrocesso. A ideia é que a gente lá na frente a gente, né, enterre os nossos pais, né, ver nossos pais, não o inverso. E isso judia muito, né? Eu luto muito aqui pelo segundo Conselho Tutelar desde que eu entrei, 2012 para 2013, ali eu atendia em média de 45 famílias por dia. Isso é muita gente. E a gente continua, 12 anos depois, a gente continua com o Conselheiro Tutelar. Fiz agora questionamentos novamente de ter o segundo Conselho Tutelar, de pedir uma audiência pública para a gente fomentar, porque um município ele pode ter, conforme comanda, no mínimo um Conselho Tutelar. Então, assim, essas perdas não é porque a gente só teve um Conselho Tutelar, mas a gente tem que ter uma celeridade dos processos. Então, quando a gente tem, e acho que a gente tem muitos casos parecidos com as meninas que a gente perdeu agora, talvez dezenas, que estão florando essas percas, né? E a gente sabe que aquela outra palavra que eu não dei carona ali, que era drogas, né? Às vezes as famílias, os pais se acabam perdendo a sua estrutura familiar, né? E as crianças acabam não tendo referência dentro de casa, não podendo pedir socorro, né? E muitas vezes aqui fica um carinho para todos os professores e professoras, porque as crianças procuram na escola o professor, a orientadora, a psicóloga, onde tem, né? Para poder pedir socorro. Né? Então, a gente tem muitas situações aqui que, se a gente não criar políticas públicas, que a gente possa atender nossas crianças em horários diferentes, que elas não estejam, às vezes, até dentro de casa, porque a maioria dos abusos, muitas vezes, acontece dentro das próprias casas, dentro da mesma família. Então, assim, se a gente tirar elas, deixar num momento menos ocioso e tiver mais suporte, elas vão poder pedir socorro com mais facilidade. Né? Então, eu passei por diversos casos de abuso quando eu estava no Conselho Tutelar como conselheiro e não tinha classe. Era classe média, classe alta, nós tínhamos abusadores na classe né, de menor recurso também nós tínhamos, mas temos que pensar e, além de pensar, agir. Nós temos que agir. E eu tenho agido da melhor forma possível. As minhas emendas vão chegar em 4 anos agora a quase R$700 mil investidos em projetos sociais, onde as crianças têm as suas atividades, né, no sentido de fomentar. Porque eu também lá no Guaíba tinha isso, né? A gente tinha as crianças que pagavam mensalidade, mas também tinha aqueles que não tinham como pagar, que a gente estava lá dando a oportunidade. Eu acho que isso tem que acontecer, e isso acontece com algumas entidades também, que às vezes não cobram nada, nenhuma mensalidade. E eles estão ali fazendo o seu trabalho social, né, que muitas vezes o poder público deixa de fazer. Então, as entidades também ficam, um abraço a todos os responsáveis de entidades aí de qualquer esporte, de cultura, de teatro, de cinema, que já tem na nossa cidade, que fazem acontecer em benefício aos nossas crianças. Um exemplo aqui que eu dou é o Projário lá com as irmãs. Se nós tivéssemos mais Projários talvez distribuídos pela cidade, nós teríamos uma vida, um ambiente melhor. Mas nós temos muitas outras entidades aí. Hoje nós temos entidades que fazem a VG, que faz vôlei, que atinge um número muito grande de crianças. A patinação começou a fazer projeto social do Grupo Expressão, que é importante. Temos vários
entidades de futsal, de futebol, né? Nós temos a Guaíba Canoagem que faz o seu processo, então assim, tem grupos de lutas, grupos de capoeiras, então assim, tem diversos que tem que se fomentar, tem que ser interligados para poderem dar um olhar melhor para nossa cidade aí, né? Esse aqui eu vou deixar para o último aqui. Vou deixar um nome separado aqui, né? Pesado também, hein? Vamos lá, 2 nomes aqui, vamos lá. Prefeito Maranata. Bom, eu sempre disse e converso dentro do meu gabinete com as pessoas que eu converso, que em nenhum momento, né? Nenhum momento eu consigo falar mal do prefeito Marcelo Maranata, né? Eu não quero, é o que eu digo, respeito para ser respeitado. Eu não concordo com muitas ações, é diferente de falar da pessoa. Então, muitas vezes chega como se eu estivesse fazendo uma crítica diretamente ao prefeito, não, é uma crítica diretamente às ações que muitas vezes são feitas pelo governo. E um governo não é só pelo prefeito, ele não é construído só pelo prefeito, né? São várias mãos, a gente tem um vice, a gente tem secretários, né? Tem pessoas que orientam, que fazem a diferença, né? Dentro da construção do coletivo, dentro do poder público. Então, do Marcelo, não tem nada contra a pessoa do Marcelo, mas sempre vou fazer minha crítica construtiva, assim, no sentido de poder direcionar, sugerir, de trazer algo que seja diferente, né, para que a gente possa atingir esses objetivos que a gente fala aqui, né, que a gente falou agora há pouco também, nossas crianças, adolescentes, os nossos idosos. Nosso futuro é, se Deus quiser, ser idoso, né? Então a gente também tem que cuidar da nossa terceira idade, e para isso a gente tem que ter uma infância boa, a gente tem que ter uma fase adulta né, organizada, né, com possibilidades, com oportunidades, para que a gente possa chegar na fase do nosso idoso da melhor forma possível, né? E aí é o que a gente quer, né? Então, Thiago, vou pedir para te pular então, esses nomes e ir pro último, que tu queria deixar por último, né? Porque o nosso tempo tá ficando já... Tá, então bem curtinho aqui, a outra é a Cleusa, uma pessoa bem... Sim. Você é objetivo. Tá? A Cleusa é uma pessoa maravilhosa, querida, sempre que pode me apoiar, me ajudar, esteve junto comigo, e eu sempre que eu pude apoiar e ajudar ela, é uma pessoa diferenciada, uma pessoa humana, que está fazendo o seu melhor aí e também tem uma história igual dentro da sociedade, e ela tem que ter o respeito, né? Também tem que ter o respeito da nossa comunidade por tudo que fez. A outra aqui, que é a Cláudia Mara. Cláudia Mara, falei um pouco dela aqui, uma pessoa que eu me espelho, que eu consegui aprender muito com ela, que ela me trouxe muitas coisas boas e me gerou oportunidades, talvez até a oportunidade de estar aqui, né? Acredito que ela tenha contribuído muito para mim poder estar aqui, porque o trabalho em conjunto foi feito e a comunidade reconheceu, né? E fica um abraço para todos esses que a gente falou aqui, com todo carinho. E a última palavra eu deixei aqui, que é o Luiz Mário Grim, cara sensacional, referência da minha vida, me deu bons exemplos, está de aniversário hoje, completando 72 anos, por isso que eu deixei ele por último aqui sem querer, mas era ele, né? Pai que é uma pessoa especial, que foi pai, que foi mãe. Quando a gente perdeu a nossa mãe há 30 anos atrás, ele nos deu uma referência, lutou, brigou, cuidou dos 3 filhos, né? Fez o seu melhor, está fazendo o seu melhor, e amo ele muito. É um carinho que eu vou ter e gratidão por tudo que ele fez na minha vida e tudo que me ensinou, né? E fez pelos meus irmãos, fez pela minha esposa, pelo meu filho, para todos que ficam junto com a gente. Então deixei esse abraço forte, que é uma pessoa sensacional, e quem conheceu esse cara aqui pessoalmente e sabe da parte dele, sabe que ele é um cara humano que vai ajudar nós e vai continuar ajudando nós em todo o tempo aí. Para mim, ele é o nosso presidente lá no Guaíba. O pai tem uma referência gigante, né? Como é que é carregar esse sobrenome vamos dizer assim, ser filho dele? Porque eu me lembro que quando saiu eleições lá por Eldorado e Sertão Santos, diziam, pô, o Thiago foi eleito, que bom, o filho do Luiz Mário, se ele puxar o pai vai ser um grande homem. É uma responsabilidade grande? É uma responsabilidade grande, sim, porque o pai sempre foi por tentar fazer as coisas corretas, fazer as coisas sendo uma pessoa que queria ver o melhor. E isso eu trago dele, né, no sentido de que ele disse que assim, o Thiago é um pouquinho melhor que eu. Ele fala no sentido porque o Thiago
de conversar mais, de poder ter um entendimento, de respeitar. Eu já sou mais firme, né, nas coisas, mas ele sempre foi firme no sentido de cobrar aquilo que era certo. Então esse peso eu carrego. Meu tio-avô foi vice-prefeito da cidade, né? O Harry Green, né? Foi vereador, foi vice-prefeito da nossa cidade. E quando eu vou na tribuna eu passo ali pela foto dele ali e digo, ó, respeita a família, que a família já tem uma história, né? E o pai teve a sua história junto com a minha mãe, enfim, tudo aquilo que eles construíram junto, e a família que construíram, os amigos que construíram. Nas minhas eleições agora também muita gente, pô, tu é filho do Luismar, tu é filho da Regina, então assim, pô, vai firme que a gente tá aí, é uma referência para mim, é um peso, tem um peso, é forte, é pesado. Exato. E os 619 votos, o mais votado nessa eleição de Guaíba, vou te perguntar uma pergunta que eu já sei a resposta que tu vai dizer, mas como jornalista tem que perguntar, e acho que tu vai ouvir muito essa pergunta. A primeira pergunta, tu vai ser o presidente da Câmara ou ainda não sabe? E segundo, 2028 teremos o Green como candidato ao executivo? Bom, a primeira pergunta é conforme a lei, né? Antigamente o mais votado ele era presidente da Câmara de Vereadores, hoje não mais, mas a sessão do dia 1º de janeiro, né, já está alinhado, já estamos organizando uma data até para um ensaio, porque a posse dos vereadores quem vai dar vai ser o Thiago Green. Eu vou fazer a primeira sessão, eu faço a posse dos vereadores, os vereadores empossados eles fazem a escolha da nova mesa diretora, né, e essa mesa diretora vai dar posse ao prefeito Marcelo e a vice Claudinha para o mandato de 2025 a 28. Então, muitas pessoas me encontrando na rua, pá, tu vai ser o nosso presidente, né? Mas não vou ser o presidente da Câmara, né? Nesse momento, um dia quem sabe, né? A gente sabe que é muita questão política também, né? Não é só o querer e a vontade de ser, então a gente tem que respeitar a democracia, então a democracia elege um novo presidente que vai assumir agora o mandato de 2025 e, consequentemente, outros até a final da gestão de 2028. Bom, a segunda pergunta é uma pergunta mais pesada, né? Eu nunca pensei em ser conselheiro tutelar, e aí quando surge a oportunidade de poder defender a criança e o adolescente, eu acabei aceitando. Fui para uma pasta de ser um diretor de esportes, nunca pensei em ser um candidato a vereador, e as coisas aconteceram. E eu acabei sendo um vereador, né, na minha primeira eleição. Estou fazendo agora meu segundo mandato e quero fazer com mais força, com mais vontade, com mais dedicação ainda do que fiz no primeiro. Quero deixar muitos legados. Esse é um dos meus maiores objetivos, Nelson, de deixar legados para nossas cidades, ouvir a nossa comunidade, tentar buscar aquilo que ela quer. E 2028 a gente não sabe o que vai acontecer, né? A gente está trabalhando para que as coisas aconteçam dentro do seu tempo. E se um dia for 2028, 2032 ou 36 e a gente estiver no meio da política ainda fazendo esse trabalho que a gente quer, se tiver que acontecer, nós estamos aí preparados para poder. E é isso que eu falo, se a gente não se preparar, né, e eu tenho feito isso, né, de buscar estudo, que nem eu falei agora, né, vou fazer mais 2 posses, se Deus quiser, nesses 2 anos, para que quem sabe no futuro aí a gente possa, por que não? Né? A gente não sabe do futuro, então, por que não? Então isso aí fica... Para muitos, a tua votação já é uma prévia do futuro, assim como aconteceu com a Juliana Eldorado, né? Foi a vereadora mais votada da cidade na última eleição e depois agora hoje foi eleita. Então, geralmente a pessoa acaba criando essa expectativa, né? Mas, como eu disse, eu imaginava que tu não ia dizer nada como... Já imaginava, eu não podia deixar de não perguntar, né? O que é que a gente diz assim? Hoje eu ando na rua, muitas pessoas, tu é o Thiago Green, a gente ouve muito falar. E continua assim, segue firme, né? Quem sabe um dia tu vai ser o nosso prefeito. Então, muitas pessoas falam isso e a gente respeita e a gente fica feliz por estar ouvindo isso, porque eu acho que ser prefeito da cidade não é para qualquer um, né? No sentido de que a gente tem que estar fazendo o nosso melhor, a responsabilidade é muito grande, né? Então, para quem quer ser prefeito um dia da cidade, tem que se preparar, correr atrás daquilo que é importante para a nossa cidade, né? Tem que se capacitar, tem que buscar algo diferenciado para poder administrar da melhor forma possível, né? Porque a gente não pode estar ali como representante, como estou como representante da comunidade, e fazer um trabalho de qualquer forma. Então, essa resposta eu fico te devendo ainda, mas quem sabe o futuro vai dizer isso, né? Com certeza. Então, Thiago, agradecer obrigado por ter aceitado falar com a gente aqui, mais uma vez, obrigado, e pedir para te deixar a tua mensagem até o final para os guaibenses e para quem está assistindo esse vídeo. Nelson, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui, estou sempre de portas abertas no meu gabinete, aonde estiver, para que possa estar
me ouvindo, e agradeço muito a tua pessoa de poder estar dando essa oportunidade, de poder estar conversando com a comunidade, passando um pouquinho do nosso trabalho, né? E deixar aberto aqui para vocês que sempre que quiserem conversar com o Thiago, sugerir para o Thiago, questionar algumas ações, trazer demandas, né? Ver um olhar mais crítico no sentido de que a gente possa construir melhor, né, aquilo que o Thiago vem desenvolvendo dentro da nossa cidade, para a nossa cidade. Então estou sempre aberto a toda a nossa comunidade guaibense, né, no sentido de que a gente está aí para poder fazer o nosso melhor para cada um de vocês. E aproveitar já, desejar um Feliz Natal, um Ano Novo aí para toda a comunidade, que a gente possa ter bons frutos aí pela frente, né, e ter os nossos direitos garantidos. A gente está aqui para trabalhar, fazer a nossa parte na legislativa, né, de tentar fiscalizar da melhor forma possível, fazer os nossos apontamentos, fazer a nossa crítica construtiva no sentido de que a gente possa fazer a nossa cidade cada vez mais crescer dentro do nosso estado, dentro do nosso país e fazer... nós temos orgulho novamente, né, de ser guaibenses e de estar aqui morando na nossa cidade. Então, obrigado, Thiago. Sucesso nesses próximos 4 anos. E se você gostou do vídeo, deixa o like, comente e compartilhe. Um abraço a todos. Um abração aí.